O narcisista revelou um segredo chocante que mudou minha vida para sempre. Prepare-se para o choque. Parte 2. Foi a primeira pessoa boa em sua vida, e eles se tornaram amigos tão próximos que as pessoas brincavam que estavam tendo um caso. Mas nunca foi assim. Em uma noite de bebedeira, ela se abriu para meu avô sobre sua depressão e seu desejo de ter um bebê. Quando ele saiu de casa, deixou uma amostra para ela, e ela a usou enquanto estava bêbada. Mas eles nunca dormiram juntos. Uma semana depois, ela supostamente teve um encontro com um homem casado, aquele que ela sempre disse ser meu pai, mas do qual não encontramos nenhum registro. Aparentemente, a camisinha estourou durante esse encontro. Depois disso, todos supostamente esqueceram o assunto e seguiram em frente. Agora, os fatos se alinham com o DNA, então não duvido que ele seja meu pai. Mas não sei o que fazer com essa informação ou onde minha cabeça está. Gostaria de conselhos sobre meus próximos passos. Alguns dos meus pensamentos. Minha mãe deve ser uma sociopata. Ela fez isso com o padrasto, e em seus primeiros anos, convenceu meus avós a se mudarem com ela enquanto tinha um caso. Ela deve ter sabido, ou, se a história da camisinha furada for verdade, pelo menos suspeitado. Como uma pessoa com sentimentos poderia fazer isso com a própria mãe? E depois deixar essa senhora cuidar dela e do filho do caso enquanto ela enfrenta o câncer? Minha avó a visita mensalmente. Se alguém pode mentir para toda a família assim, não posso vê-la como alguém com sentimentos e não confio nela. De jeito nenhum. Nem mesmo o marido dela sabe disso. Enquanto ela se encontrou comigo para me contar isso, ela disse ao marido que ia ver meu filho. Suas mentiras nunca acabam. Embora eu sempre tenha percebido que minha mãe era um pouco maluca, meu avô é diferente. Ele sempre esteve lá. Meu pilar quando eu era mais jovem e lidava com o pensamento de que minha mãe morreria antes dos meus 16 anos. Ele sempre foi tão amoroso com sua esposa que a pessoa que eu pensava que ele era jamais faria isso. Mas a história da minha mãe é tão nojenta. Por que ela mentiria? Mas, sendo ele tão sensato, por que o conselho não foi vá a um banco de esperma ou vá a um bar, se arrume, compre algumas bebidas para um cara e não use proteção? Finalmente, o que faço com essa informação? Não posso encarar minha família sabendo que toda a dinâmica unida é construída sobre uma mentira. Estou tentado a contar para todos, mas minha avó é uma santa, e não posso imaginar dizer a uma senhora de 83 anos. Seu marido e filha apunhalaram você pelas costas a vida inteira enquanto você cuidava da mulher com quem seu marido estava traindo você e do filho do caso deles. Acho que isso pode matá-la. Ela teve uma vida tão difícil e não merece olhar para trás e ver que cada segundo de sua bondade foi desperdiçado. Se eu pudesse contar ao mundo enquanto a protejo, eu o faria. Mas não acho que seja justo minha mãe sair dessa ilesa. E acho que meu avô deve ser informado, se ele já não souber. Minha mãe diz que ele não sabe, mas não acredito que ele não tenha pelo menos uma suspeita. Se eu contar a ele sem minha mãe falar com ele, terei a melhor chance de obter a história real. No entanto, raramente o vejo sem minha avó, e posso praticamente deduzir a história real. Não posso deixar de sentir que esta não é minha bagunça para limpar. Minha mãe deveria contar a ele, e se ela disser, eu contei a ele esta história, saberei que é uma mentira descarada. Minha cabeça está uma bagunça, e minha parceira está muito envolvida e quer me proteger. Preciso de conselhos imparciais sobre o que vocês acham que devo fazer. Quero o que é melhor para mim, minha parceira, meu filho e minha avó. Atualização, 30 de março de 2023. Já se passaram alguns dias e o choque diminuiu um pouco. Li todas as respostas e tentei responder a todas, mas foram dias ocupados. Os 3 conselhos consistentes foram: fazer terapia, que minha raiva parece estar totalmente direcionada à minha mãe e nenhuma ao meu pai, avô. E talvez considerar que meu avô a tenha manipulado desde jovem. Quero assegurar a todos que levei em consideração todos os seus comentários. Preciso esclarecer que não é que eu não estivesse com raiva dele, mas o choque dessa revelação foi mais intenso. Minha mãe e eu sempre tivemos um relacionamento turbulento, enquanto ele sempre foi meu porto seguro. Essa situação foi tão inesperada e diferente do homem que eu conhecia que demorei mais para perceber que isso poderia ser uma forma de manipulação. Decidi levar a situação adiante enviando uma mensagem à minha mãe sobre meus sentimentos. Para resumir um texto longo, minha mensagem se concentrou em 2 pontos principais. Não acredito na sua versão da história. Você precisa me contar o que realmente aconteceu. Foi um caso extraconjugal ou algo ainda pior? Você precisa contar isso ao meu avô pai. A resposta da minha mãe foi curta. Ela não mencionou meus sentimentos ou perguntou como eu estava, mas me disse que não falaria mais comigo sobre isso, que ela não foi manipulada e que essa foi ideia dela. Ela não se arrepende e é minha culpa estar magoado, pois minha investigação a forçou a contar a história. Ela contará ao meu avô. No dia seguinte, meu avô me ligou imediatamente. Ele parecia tão chocado e confuso quanto eu. Ele me contou sua versão,
com duas diferenças principais. Não era um depósito deixado de lado, mas minha mãe havia comprado previamente um kit de inseminação artificial, que tem chances de sucesso semelhantes às do sexo natural. Ele foi convencido por ela de que era uma boa ideia. Ele não se lembra de todos os argumentos, pois foi há 33 anos, mas dois se destacam. Você é a pessoa de quem sou mais próxima e em quem mais confio, e se eu precisasse de um rim, você me daria sem hesitação. Essa conversa, junto com algumas cervejas, fez com que ele concordasse. No entanto, depois de fornecer a amostra, ele percebeu que era um erro terrível e disse à minha mãe: "Isso foi um erro. Vamos não fazer isso. Jogue fora e não vamos falar disso de novo." Como se nada tivesse acontecido. Minha mãe concordou e disse que jogaria fora sua amostra. Ele foi para casa pensando que havia evitado o maior erro de sua vida. Minha mãe, é claro, não destruiu a amostra como prometeu e a usou. Aos olhos da lei do meu país, isso é agressão sexual. Em meu último post, mencionei que minha mãe foi molestada pelo avô e abandonada publicamente pelo pai biológico. Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.